querido amigo, estamos aqui com o nosso Direito e Justiça, sempre uma alegria e satisfação imensa estar aqui apresentando esse programa que tende a trazer sempre o melhor, que tem o propósito de trazer tantos conhecimentos, tantas informações para você que está aí, que nos acompanha semanalmente. Hoje, como sempre, não é diferente. Nós estamos com um programa repleto de conhecimento, repleto de informações relevantes que não sendo diferente do que já é nos demais programas, hoje também vem para trazer uma complementação, para promover um diálogo sempre naquele sistema que nós apresentamos para vocês, de conversar com o direito, com a justiça. Hoje nós trazemos aqui uma importantíssima psicóloga, ainda não vou revelar quem é, que vai falar conosco sobre um assunto que traz um impacto super relevante para o direito, para a advocacia de forma geral e para os advogados como um todo aí, porque nós vamos falar do estresse e dos seus impactos, mas ainda não vou divulgar quem é a nossa convidada. E como sempre teremos também as colunas do Ney Daniel, que traz os seus comentários, suas notícias jurídicas, que te atualiza aí daquilo que aconteceu durante a semana, com jurisprudência, legislação. Teremos também o Matheus Tiro de Castro, que vai falar da economia no Brasil e no mundo. Além disso, teremos o Dr. Leonardo Scholl Ramos, que vai falar conosco sobre o direito de família e sucessões e também profissões que se relacionam, né? E também a gente fala muito aqui nas colunas semanalmente do direito imobiliário, que hoje também teremos aí uma importante consideração para trazer para você novamente. Mas antes de tudo isso começar, eu vou chamar o nosso break. Espera aí que a gente já volta. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meu caro público, voltamos então com o nosso primeiro bloco e como eu havia prometido a vocês, nós estamos aqui com uma profissional incrível que vai falar conosco sobre os impactos do estresse no direito, que é a Tânia Mascarenhas. Tânia, muito prazer em tê-la aqui no Direito e Justiça, muito bem-vinda. Boa noite, doutora Débora. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui contigo hoje. Imagina, o prazer é todo nosso, Tânia, do Direito e Justiça, por ter uma profissional tão grandiosa quanto você aqui, uma bagagem tão importante que está trazendo tantos benefícios através do teu estudo, do teu trabalho, para uma coletividade imensa, que inclusive aqui, como você vai conversar conosco hoje, até para a advocacia, né, para os profissionais do direito de forma geral. E te agradeço muito isso, porque reflete naquilo que a gente faz diariamente, né? Sim, com certeza. Tá? Bom, gente, a Tânia, ela é uma profissional que, assim, eu tive a grata satisfação de conhecê-la e vejo o trabalho dela constantemente, tive acesso, né, a esse rico conteúdo que ela vem produzindo e por isso que o Direito e Justiça fez questão de tê-la aqui conosco. Eu vou falar um pouquinho da Tânia aqui, um pouquinho só para vocês saberem quem ela é e inclusive para tê-la como referência de profissional nesta importante área do conhecimento que é a psicologia, que como a gente sempre fala, tem esses encontros, né, que são bastante importantes aqui com o direito, que hoje a gente vai conseguir inclusive falar muito sobre esse ponto, né? Então a Tânia Mascarenhas, ela é uma psicóloga clínica muito renomada, tem formação em psicanálise pela Letra Freudiana Rio de Janeiro, especialização em saúde pública pela ENSP, Fiocruz, Escola Nacional de Saúde Pública, formada há mais de 30 anos, atuou no serviço público nas áreas da psicologia ambulatorial, hospitalar, treinamento de recursos humanos e coordenação de projetos sociais. Foi professora no EPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, por 8 anos. No setor privado, trabalhou junto à equipe multidisciplinar
em internamento domiciliar para pacientes psiquiátricos, autodidata em filosofia tradicional. No terceiro setor, através de organização não governamental, dedicou-se ao trabalho voluntário, ensinando filosofia por 13 anos. Ao longo de toda essa trajetória, atuou e continua atuando como psicóloga clínica, utilizando técnicas e metodologia da psicoterapia breve, no atendimento presencial e online voltado para adultos e adolescentes. Através do Movimento Luz, é instrutora de cursos voltados para a reflexão e aperfeiçoamento das relações humanas no trabalho. Residente em Curitiba, entende que as relações interpessoais requerem um foco especial na qualidade de vida de nossa sociedade. Nossa, Tânia, você, na verdade, assim, o teu currículo, ele reflete não só uma profissional, como um ser humano incrível, né? Porque você aqui se dedicou e se dedica, inclusive, a um trabalho praticamente social aqui nesse Movimento Luz. Pelo que eu entendi, é que ele visa trazer aí uma promoção efetiva, né, de benefícios para uma sociedade inteira, né? Sim. E isso realmente deve trazer para você uma satisfação incrível. Como uma profissional, né, que você é aqui de atuação, 30 anos de carreira, Tânia. Meu Deus, é bagagem, né? É bastante, é tempo, né? Ainda mais hoje, assim, imagina o que você não deve ter visto durante todos os anos de atuação, e eu acho que ainda mais nesses últimos 5, né? Não sei se você concorda comigo, porque parece que tudo virou de cabeça, né? Tudo. A gente teve uma rapidez na transformação da vida, da sociedade, da visão de mundo, dos valores, da tecnologia, muito rápido nesses. Parece que a cada 5 anos é mais rápido, né? Então, eu não sei, eu tenho a sensação às vezes que a gente já não acompanha mais. Às vezes eu penso, parece que eu já não pertenço mais a esse mundo, sabe? Porque tudo que eu conhecia já não é mais, e a gente já não tem aquela facilidade para se adaptar mais às coisas, porque é tudo muito volátil, é muito rápido, né? Ao passo que você está aprendendo, de repente já vem uma outra coisa que substitui aquela, né? E se você não acompanhar, você fica de fora, né? Sim, a gente já está naquele ponto, no meu tempo, né? É um exercício constante. Né? De aprimoramento e, assim, adaptação também, né? Sim. E, Tânia, a gente vai falar hoje de um ponto aqui nevrálgico para a advocacia, que é justamente o estresse. O estresse que, inclusive, leva a vários problemas de saúde, né? Física e mental, que acomete inúmeros profissionais, né? Não só do direito, como profissionais de forma geral, mas no direito a gente sabe que, especialmente, né? Eu falo até por mim como advogada, né? Que o estresse realmente é uma doença, e a doença do século. Eu imagino que você, com tanta propriedade, possa discorrer muito sobre isso, até para ajudar e para aconselhar o nosso público, inclusive com terapias, enfim, tudo que você tem aí nessa tua longa experiência. Eu acho que a gente pode, né, num primeiro momento, definir de maneira muito breve o que é o estresse, né? Porque o estresse, ele vem sendo identificado desde o século XIV. Olha! Em que ele vem do latim strictus, que quer dizer estreito, oprimido. E ele foi traduzido como estresse, que todo organismo, diante, não só o ser humano, os bichinhos, os animais também têm o seu momento de estresse, né? Diferente do nosso. Mas diante de uma situação de desafio ou de frustração, entende que a sua reação é de fuga ou de luta. Então o estresse ele se traduz numa situação específica de desafio ou de frustração e desemboca nessa reação de luta e de fuga. Mas em 1850, mais ou menos, por volta, Claude Bernard, na França, foi a primeira pessoa que estudou o estresse. E ele identificou que nossas células, elas têm um comportamento químico e um fluido corporal que é controlado pelo sistema nervoso. O direito, de uma forma ou de outra, ele atrai o psicopata, porque ele é uma forma de atuação
de poder Uhum. e de convencimento, Uhum. Uhum. né? Uhum. Então ele, como o psicopata, ele é extremamente manipulador. Uhum. Então é um lugar onde ele encontra meios de articular com aquilo que é real, porque, né, você melhor do que eu sabe que um código, Uhum. né, civil, um código penal, ele pode ser trabalhado de diversas formas, ele pode ser interpretado de diversas formas. Uhum. E nessa habilidade ele tem uma inteligência brilhante, Uhum. e ele consegue conduzir as coisas muito bem. Uhum. Uhum. Muito bem. Então, Geralmente é um advogado assim que se destaca. Uhum. Não seria, Uhum. né, ele não passaria batido. Uhum, você Porque veja, ele é- né? Porque ele já tem esse viés todo, mas ao mesmo tempo, essa psicopatia também ela pode atrapalhar por de alguma forma ou de algum. Ou não. Não, porque ele não tem problema mental ou psicológico. Uhum, uhum, Quer dizer, ele tem enormes problemas, mas assim, o problema dele, ele é velado. uhum, Porque a principal característica do psicopata é a falta de sentimento. uhum, uhum, Então, ele não tem arrependimento, ele não tem compaixão, ele não tem sentimento nem de amor e nem de ódio. uhum, Ele tem esses sentimentos em relação a si mesmo, mas ele não se ocupa do outro. uhum, Então, ele, por exemplo, se ele vai se relacionar com você, seja de maneira profissional, seja de maneira pessoal, amizade e tal, ele estuda antes as suas características, o que você gosta, como que você vê o mundo, e aí ele se aproxima de você com propriedade de você mais do que você imagina. E dentro desse conhecimento, ele consegue conduzir as coisas. Então, é tão velado que você não vai identificar assim que ele está sofrendo, que ele está mal, ou que ele não tem capacidade de compreender alguma coisa, que você identificaria numa pessoa anormal ou diferente, né, do que se costuma entender como um ser humano social se relacionando. Ele não... É justamente ao contrário, ele se destaca pelo carisma, pela inteligência, pela simpatia, Você vê, né? né? E por uma afetividade. Diz que o psicopata ele tem lágrimas de crocodilo. Olha só, você vê. Né? Então ele é capaz de expressar um sentimento pela conveniência que aquilo pode ter para ele, mas não por um sentimento real. Entendi. Você veja, né? É algo que acaba aí sensibilizando, de repente, aquela pessoa que ele precisa para poder conseguir, talvez, alcançar o propósito dele. Totalmente. Porque ele é frio e calculista, digamos, seria assim, né? É algo a se pensar, mas então aí nesse ponto, Tânia, a gente não tem, por exemplo, um envolvimento de estresse, ou esse advogado ele também pode ser acometido de estresse e pode também ser psicopata. Poderíamos falar Ele pode ser acometido de um estresse, mas provavelmente muito menos do que um não psicopata. Entendi. Ele vai ficar estressado na medida em que ele começar a encontrar muito obstáculo para galgar um cargo elevado numa empresa, numa instituição, ou se ele não consegue conduzir as coisas da maneira... Ele perde um pouco do controle. Isso vai estressá-lo. Mas, dado a sua frieza, o estresse não acomete como a gente. Ah, entendi. Bom, bacana. Bom, Tânia, a gente já recomeça aqui, né, na verdade, porque eu tenho que chamar o Ney, porque ele tem uns assuntos bastante importantes nessa semana para tratar com o nosso público. Ney, vamos lá? Olá! Hoje traremos um comentário sobre o direito dos servidores públicos do Estado do Paraná. Ocorre que os servidores já aposentados socorrem à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná querendo a isenção do desconto da Previdência em seus salários de inativos. O Paraná adotou medidas ao desconto da Previdência a partir da reforma da Previdência
para os servidores inativos e pensionistas através da Lei de número 20.122 de 2019. Entretanto, há um projeto de lei de número 2 de 2023 que ainda passará por votação na Assembleia Legislativa, que garante a isenção da contribuição da Previdência para os servidores aposentados e pensionistas, que recebem até o teto máximo do regime geral da Previdência Social. Mas é preciso fazer justiça aos servidores aposentados, também aos pensionistas, a exemplo do estado de São Paulo e outros estados que não cobram a contribuição para quem recebe abaixo do teto da Previdência, pois o percentual de 14% afeta consideravelmente a renda e interfere na qualidade de vida dos seus aposentados que recebem menos que o teto do INSS. Agora, você servidor público ou cidadão e quer enviar dúvidas ou sugestões e notícias, entre em contato conosco em nossas redes sociais. Por fim, agradecemos a todos pela audiência ao programa Direito e Justiça aqui na TV Profissão. Muito obrigado. Olá, meu querido amigo, nós voltamos então agora com o nosso segundo bloco aqui com a Tânia Mascarenhas. Esse papo tá tão agradável que a gente até fica meio ansioso para querer falar sobre todos aqueles pontos que são importantes e que refletem muito na atividade jurídica. Tanto que a gente já falou de estresse, já começamos a falar de psicopatia, até fui aqui, né, Tânia, já entrando em assuntos que a gente até nem tinha programado no primeiro bloco, mas são tão importantes, gente, que eu, quando estou diante dela, a gente não sabe nem como conversar e o que falar, porque é tanto assunto e ela é um poço de conhecimento. Então, né, agora a gente só tem que cuidar aqui para não se atravessar demais e não perguntar demais e, né, acabar aqui, né, Tânia, enchendo ela de perguntas e, enfim, o programa, sabe, a gente tem um tempo para falar e a gente já quer falar sobre tudo. Mas, Tânia, o assunto da psicopatia é tão relevante para nós aqui, mesmo sendo o estresse, claro, o foco, né, do nosso hoje assunto aqui, mas eu acho muito importante a gente ainda continuar falando um pouco da questão da psicopatia, né? A gente falou da questão do ranking e tudo mais, e você falou nos bastidores sobre um fato bastante importante que nós estávamos conversando aqui, que existe a frieza, né, do psicopata, né, a forma como ele atua, que ele pode até sofrer um pouco estresse, né, mas que não necessariamente ele vai ser uma pessoa, né, totalmente estressada ou tão estressada quanto aquele que não é psicopata. Não. E você já tinha também começado a falar sobre isso antes, né? Sim. Então isso que eu queria entender e também passar para o nosso público, sabe? O psicopata, tem até a Ana Beatriz, é uma psiquiatra muito interessante, eu gosto muito dela, ela publicou um livro falando sobre a psicopatia, sobre como se defender do psicopata. E ela conta que ela ficou em dúvida de publicar esse livro, porque assim, os psicopatas eles representam 1% da população. Nossa, é pouco, aí ela vai falar, nossa, mas eu vou falar sobre tão pouco, né, algo tão reduzido, mas assim, na verdade, tão impactante, e aí ela fez o raciocínio ao contrário, conversando, inclusive, ela refletindo, ela estava conversando ela conta essa história muito interessante, ela tinha uma amiga que estava conversando com ela e essa amiga chamou a atenção e falou, não, mas você tem que escrever sobre psicopatia porque você vai escrever para os 99% que não são, aprender a lidar, porque é realmente uma coisa que tá tão já, 1% é pouco aparentemente, mas ele tá tão no todo, já né? Inserido no nosso meio, que na verdade a gente precisa aprender a se defender, aprender a identificar. E é difícil identificar, porque eles são extremamente inteligentes e sedutores. Então, o que acontece é o contrário, são pessoas que você não se... Não tem repulsa ou hostilidade. Você é atraído. Atraída por eles. É atraído.
por ele, né? Mas isso Por que ele até- ou por ela. Quando você começou a fala, eu falei, é 1%, mas você sabe que por mais que eu não conheça, né, você me falou que eu pensei justamente nisso. Eu falei, é 1% mais os 99%, né, porque os 99% estão sendo impactados Exato. diretamente pelo 1%, né? Exato. E esse 1% é tão forte, que ele é tão inteligente, ele é tão astuto, Sim, que ele acaba criando ali toda uma teia, né? sim. Para envolver aquela pessoa, ou aquela coletividade, enfim, né? Aham. E tanto que a gente sabe que as pessoas, né, normalmente são muito bem sucedidas, né? São. Então é um detalhe, quer dizer, um detalhe que não é tão detalhe assim, né? Uhum. Tânia? Eu acho que é por isso a importância, sabe? Em relacionamentos, abuso, sabe? Aí depois, quando você começa naquele romance lindo, maravilhoso, quando você vai se dar conta, já é outro universo completamente diferente, na hora que se revela, né? Mas existe aí algum tipo de... A gente poderia falar em nível de psicopatia para dizer assim, um psicopata que não é tão perigoso no sentido emocional, psicológico, enfim, que possa causar tantos danos psicológicos a alguém, ou não existe? Como é que funciona? Não, ele ou é psicopata ou não é. Ou não é. Acabou, não tem? Não tem meio psicopata. É tipo o caráter, né? Ou se tem ou não se tem. O que as pessoas confundem muitas vezes, e isso é um narcisista. Aham. O narcisista é uma pessoa extremamente egoísta, que pensa só em si, que a última coisa que ele vai pensar é na sociedade, ou no outro, ou na outra, mas ele tem sentimento. É diferente. Ele tem sentimento. Só tem aquela dose de egoísmo exacerbada que a gente vê, né? Ele é o centro do universo, ponto. Então ele vai fazer tudo em benefício próprio, mas ele tem sentimento. Então isso o distingue do psicopata, né? O psicopata é a marca registrada dele, ele não tem sentimento, ponto. E acabou. E é por ninguém, assim. Não Por ninguém. Por ninguém. Nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelo irmão, nem pela filha, nem pela esposa, pelo marido, ele não tem. Nossa, veja só, né? Mas isso, como que vocês, psicólogos, Tânia, conseguem, digamos assim, diagnosticar? Quando você está diante de um psicólogo, são sessões de tratamento, enfim? Geralmente são os familiares que convivem, que sofrem, que trazem. Porque ele mesmo nunca vai buscar, né? A gente não vai nem conseguir ter acesso a ele ou a ela. Mas... Que pra ele tá tudo certo. Mas as pessoas que são vítimas, digamos, do psicopata ou da psicopata, que é mais comum no homem, mas não é incomum, né? Não é que não tenha em mulheres. Tem também. E talvez de maneira até mais astuta. Mais sutil, né? A mulher, ela é muito mais, né? Assim, nesse ponto, consegue dominar mais, né? Os seus sentimentos, enfim. E as pessoas que convivem e que sofrem daí nessa relação, seja profissional, seja pessoal, que chegam no consultório. E aí essas pessoas é que vão relatar o comportamento, né? E como que se relaciona. E pelo comportamento, você vai investigando, aí você consegue identificar, opa, essa pessoa aí tá muito diferente. Né? Porque a própria pessoa, vítima, ela não consegue identificar. Ela é tão envolvida e tão abduzida que ela pensa que o problema é ela. Entendi. Que o problema é ela. Né? Ela se subestima. Eles fazem, eu acho que é o trabalho do psicopata, manobrar tudo de modo a fazer com que o outro, que é a vítima, se sinta ocupado, né? Sim. A pessoa é muito invalidada, perde a autoconfiança e fica à mercê dessa relação abusiva. Né? A gente sempre ouve falar, né? Ouve relatos, enfim, né? Mas é bom, gente, pra gente perceber a importância de se ter essa ciência, né, do que é um psicopata, ou, enfim, se você está vivendo uma situação parecida, né, muitas vezes sendo afastado de familiares, né, que o psicopata tem muito isso, né, tentar minar todos que estão em volta, para te fazer meio refém
situação também, né? Pode acontecer. Então, essas questões que a Tânia está levantando aqui são muito importantes para a gente, pessoal, para a gente conseguir compreender aí que existe, né, uma doença, Tânia, a gente poderia compreender como uma doença? Não sei. Ou é um... Ele é um transtorno. Uhum. Ele é um transtorno. Incurável. Incurável. Não tem cura. Então é um transtorno e esse transtorno pode trazer muitos problemas e pode deixar você doente, né? Mas, gente, não acabou ainda, a gente ainda tem muita coisa para conversar, mas nós vamos agora chamar o Matheus de Tiro de Castro na coluna de Economia no Brasil e no Mundo, porque ele também traz informações aqui importantes para nós dessa semana. Vamos lá, Matheus? Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar a respeito de um assunto bastante relevante para os rumos da economia brasileira e que é de amplo interesse da sociedade brasileira em geral. Eu me refiro ao anúncio do governo federal de um novo programa de aceleração do crescimento, ou então a sua retomada enquanto novo PAC, ou PAC 3, fazendo, deste modo, continuidade em relação aos PAC 1 e 2 que foram estabelecidos durante o segundo mandato do governo Lula. O primeiro em 2007 e o segundo em 2010. Isto acaba se pautando, em linhas gerais, enquanto um amplo programa direcionado ao crescimento econômico através da geração de emprego e renda, totalizando, do ponto de vista da previsão, 1,7 trilhão direcionados em investimentos, sendo desses 1,4 até o ano de 2026. Só que, opostamente, ou de certa maneira, numa linha um tanto quanto divergente em relação aos PAC 1 e 2, o novo PAC, ou PAC 3, se pauta num giro do centro dinâmico para o setor privado. Enquanto nos PAC 1 e 2 o centro dinâmico estava em recursos da União e nos investimentos das empresas estatais, agora o grande carro-chefe do programa é justamente o setor privado. Isto, inclusive, acabou suscitando falas de próprios membros do governo federal de que tal PAC, em relação aos demais, não possui aquela linha no sentido de desenvolvimentismo, na medida em que quem está puxando o investimento em grande parte é o setor privado, ou seja, no sentido que o setor privado é o centro dinâmico nesta linha de geração de emprego e renda. Entretanto, eu particularmente discordo dessa posição porque desenvolvimentismo pressupõe, em linhas gerais, que o Estado pelo menos gerencie, do ponto de vista de planejamento econômico. À medida em que, no PAC 3, o Estado acaba se colocando enquanto instituição que visa justamente fortalecer o processo de desenvolvimento econômico através de espirais de geração de crescimento e renda, ele acaba necessariamente impondo uma linha desenvolvimentista. Nesse caso, em grande parte através de parcerias público-privadas, o que constitui algo bastante interessante, uma iniciativa muito bem-vinda, justamente em função da possibilidade de se encadear um ciclo de investimentos direcionados a combater gargalos da própria economia brasileira, dentre os quais se destacam os de infraestrutura, por exemplo. Dentro desse programa de aceleração do crescimento, tem-se justamente o objetivo de aperfeiçoar a infraestrutura e, com isso, diminuir os custos das empresas brasileiras, permitindo assim o ganho de competitividade. Portanto, dentro de uma perspectiva de neoindustrialização, acaba se colocando uma necessidade, do ponto de vista do arranjo industrial brasileiro, das empresas brasileiras se dinamizarem e se tornarem competitivas no comércio exterior, sendo esta uma avaliação bastante correta, pelo menos em minha opinião. Dinamizando a economia, dinamizando a indústria numa perspectiva moderna que engloba
a entrada, né, a participação da economia brasileira nas cadeias globais de valor. Entretanto, isso também acaba se devendo ao próprio novo arcabouço fiscal que recentemente foi aprovado, tal como discutimos na semana passada, que acaba limitando em grande parte os volumes de recursos monetários que podem ser direcionados pelo Estado. Em linhas gerais, é isto o que eu tenho para te trazer nessa semana e esperando ter te transmitido informações relevantes informações relevantes sobre a economia, eu me despeço e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! Bom, meu querido público, voltamos aqui com o nosso terceiro bloco, continuando com a Tânia Mascarenhas, aqui grande psicóloga, e nós falamos já bastante da psicopatia que acomete os advogados, em especial aqui que a gente tratou bastante, né, que a advocacia muito nos interessa nesse ponto, até pelo trabalho, pelas questões, enfim, estávamos falando de estresse no início, fomos para a psicopatia, agora vamos voltar, Tânia, para o estresse, porque o estresse é o assunto aqui que nos chama muito a atenção, porque traz aí inúmeros problemas, como a gente já falou, né, impactos na saúde mental, né, enfim, até no emocional, no físico, né, e por isso a importância também dessa conversa. E eu queria saber de você o seguinte, de que forma, então, os advogados e advogadas são atingidos pelo estresse? Olha, de acordo com essa pesquisa da Fátima Antunes, ela identificou o seguinte: primeiro que houve uma modificação. Antes, a peça jurídica era de uma exposição mais oral. Então, a oratória era algo muito importante, né, na manifestação do direito, do advogado ali na execução do seu trabalho. E, na medida que foi informatizando, isso precisou se transformar em texto. E aí ele tem que ser apto, não só na oratória, como na escrita. Então, isso gerou, segundo a pesquisa dela, um estresse considerável. Porém, não é o mais importante. O mais importante que ela coloca é que, nessa atividade, o advogado não tem controle. Lembra que eu falei da demanda do controle do suporte? O controle do resultado para o advogado é muito volátil, digamos assim. Por quê? Porque ele faz toda uma peça, ele faz todo um preparo, ele desenvolve toda uma argumentação, mas o resultado não depende dele. O juiz é que vai dizer, é que vai bater o martelo, como né? Digamos assim. Então, ele fica à mercê disso. E já na área mais administrativa, de consultoria e tal, não é tanto. Ele tem mais o controle, né, em outras áreas. Mas na vara de família, na criminal, né, enfim, em todas aqui ele vai depender de uma decisão mais específica de muitos casos assim que abordam a subjetividade do ser humano. Então, por exemplo, numa vara de família, a criança, o adolescente que está lá, os pais, o vulnerável, o feminicídio, o abuso, né, da mulher, a separação, briga de família, enfim, ele fica sofrendo as duas pressões. A pressão do cliente, que quer um resultado, espera um resultado, conta com aquele resultado, né? E, lógico, Sim. Se você entra com uma coisa, você não entra para perder. Você entra, tanto o cliente quanto o advogado, entra com ele não pode ter 100% de ganhar, mas ele quer uma chance grande de ganho, né? E o advogado não pode responder a isso. Ele fica sempre na coisa, bom, a gente tem tudo para dar, mas a gente não sabe. E assim, dizem, não sei, me confirme você, que a mente de um juiz é algo
da maior improbabilidade ou imprevisibilidade possível. Você nunca sabe, por maior que tenha a jurisprudência, ou isso, aquilo outro, você tem uma chance. Exato. Maior ou menor, mas você não tem uma garantia. Não. Essa falta de controle do resultado é uma fonte de estresse muito grande para o advogado. Além disso, ele vai ter que ter toda uma habilidade de lidar com esse cliente que está esperando um resultado, ansioso. E não só, ele sofre a pressão disso, né? Porque o cliente vai pressionar. Né? Porque a gente sabe que as coisas elas funcionam na expectativa ilusória das pessoas, né? Porque se supõe que a realidade vai te dar que amanhã o seu dia vai ser XYZ. Você acorda planejado para o seu desenvolvimento e seu dia é completamente diferente do que você planejou. Então, a atividade no direito do advogado, ela é muito assim. Então, esse impacto que ele tem entre o que ele espera e o que ele encontra é chocante demais. E isso tem um desgaste emocional e um impacto muito grande no desenvolvimento da profissão. E é verdade, porque parece uma montanha russa. Na hora você está em cima, daqui a pouco você vai, despenca e sobe. E justamente essa tentativa de manter o equilíbrio diante de situações assim. Quando você, por exemplo, ingressa com uma ação, tendo aquela convicção de que você fez o melhor, que você juntou todas as provas, que você escreveu a melhor petição, e de repente o juiz, com base nas máximas dele, de experiência, livre convencimento, né, que o próprio processo civil estabelece, ele vai, de repente, com base em tudo isso, mais aquele arcabouço todo, dizer, não me convenci, não é isso. Aí a decisão vem e você, né, aquilo impacta, você fala, mas eu não entendi por quê, o que pode ser. Bom, por isso que tem o duplo grau de jurisdição, né? No direito, na advocacia, né? Enfim, você tem o direito de recorrer, né, para o segundo grau, justamente porque não existe uma soberania, né, naquela decisão. E também, claro, a gente sabe que a atividade do advogado não é de resultado, é de meio, né? Mas ainda assim, como a Tânia bem ponderou aqui, a expectativa que a gente tem e do bom advogado é que você tenha um resultado. Sim. Você entra com o processo, especialmente se tem uma antecipação de tutela, você espera que seja deferida aquela tutela. E de repente não vem, deve ser, ai meu Deus, e daí? Vou dar a notícia para o cliente está esperando. Né? Como que eu vou falar para o cliente? Às vezes é como você falou, um caso de família, envolve menor, envolve guarda, envolve afastamento do lar, né? Outros casos aí que você tem, nossa, tantos aí de, né, que são graves, brigas, né? Enfim, de herança, brigas de família, enfim, né? Inúmeros, né, casos que a gente poderia relatar aqui. Mas são situações que realmente geram um estresse muito grande. A psicoterapia, ela não pode ser uma muleta, ela não é algo em que a pessoa se apoia e no momento que tira ela cai, nesse sentido, né? A psicoterapia, ela tem a função de trazer recursos ou ajudar a pessoa a encontrar os seus próprios recursos, a reencontrá-los, para que ela possa seguir de forma autônoma. Ou seja, né, cada um que faz, né, o tratamento, né, ou a psicoterapia, vai ter que realmente descobrir, né, e se entender, se compreender, né, para poder se liberar, né, para que não fique com essa muleta, então, né, porque senão daí ele perde o efeito, né? Exato. Não faz sentido, né? Exato. Inclusive, eu me utilizo muito da psicoterapia breve nesse sentido, porque um processo muito longo, eu acredito que hoje a vida urge. A gente não tem muito tempo, nem muita condição de ficar longamente. Quando eu digo pouco tempo, não menos que 1, 2 anos. Né? Também um processo terapêutico, ele não acontece assim. Da noite pro dia, né? A gente então sabe, ele tem. Mas ele
também não dá para se estender demasiadamente para que a pessoa possa realmente caminhar. Ou seja, que fique sozinha. dependente, né? Acho que aquilo tem que integrar a vida dela e em todo momento, toda semana, ela vai ter que buscar uma fonte de apoio para ela, né? Ou seja, né? Então, sei lá, 3 anos, isso é muito variável de pessoa para pessoa, de caso para caso, né? Mas assim, não seria esse o único recurso. Na verdade, esse autoconhecimento, essa autobusca, ela se dá de várias maneiras. Depende muito da intensidade do estresse, do que está acontecendo, qual é a problemática, porque há várias formas, senão a sociedade inteira teria que fazer psicoterapia, que não seria ruim, na verdade. Sim, com certeza, né? Não seria ruim. Agradecem e a sociedade também, né? Ainda mais pós-pandemia, né? Mas, assim, a nossa vida nos oferece muitos recursos, que eles são muito voltados para uma vida mais saudável, em todos os sentidos que a gente já conhece, desde o sono, a alimentação, mas, essencialmente, o tempo que a pessoa despende para fazer nada. Porque é diferente não fazer nada do que fazer nada. Agora eu vou fazer nada, do que hoje eu não vou fazer nada. É diferente. Agora eu vou fazer nada. E esse desprendimento, essa possibilidade, essa oportunidade que a pessoa se dá de relaxar, de descansar. E ela pode fazer desse nada muita coisa. Platão dizia que o dia devia ser dividido em 6 horas para o trabalho, 6 horas para o estudo, 6 horas para alimentação e coisas pessoais, e 6 horas para o ócio. Exatamente, o ócio era muito importante. O ócio. E ele entendia por ócio não era ficar. O ócio é você buscar desenvolver atividades que te dão prazer. Então, pode ser a arte, pode ser estar com a família, pode ser ir passear, enfim, inúmeras coisas onde ele tire o foco daquele, do que está estressando, que é a fonte de estresse, que é o trabalho, e ele desloque esse foco para alguma coisa prazerosa. Por isso é muito individual o que é prazeroso para cada um. Conversar com os amigos, estar em casa, ver filme, enfim, né, ler, olhar para as estrelas, se esticar numa rede. São tantas coisas que cada pessoa vai buscar diversificar e encontrar aquilo que para ela é mais prazeroso. Esse equilíbrio que a gente sabe que é difícil, né? Porque a vida hoje tem nos consumido muito. Exatamente. A gente perdeu esse equilíbrio. Então, não é a gente que conduz a vida, é a vida que nos conduz. Aquela velocidade que a gente falou no início, né? Tudo muito rápido, exige muito da gente. A gente quer dar conta de todas as obrigações e ao mesmo tempo, até mesmo a mulher, né? A gente vive muito isso. Uma sobrecarga de jornada. Muito grande. Então a mulher lutou muito para se libertar, para se emancipar, para se empoderar, mas hoje ela também luta contra essa sobrecarga, né? Esse volume imenso de coisas, porque ela tem que ser uma excelente profissional, ela tem que ser uma excelente mulher, ela tem que ser uma excelente mãe, e se cobra, né, esposa, e a cobrança vem. Né? Aí você pensa, até às vezes eu vejo alguns tipos de meme, enfim, que vai lá, então como fazer tudo isso, né, e ficar linda, maravilhosa ainda, né, porque tem a cobrança ainda, né, nossa, mas você tá assim, tá né, tão acabada, né? E tá tal, tão... né? Exatamente. Agora imagina a mulher, mãe, né, profissional, advogada, dona de casa e tudo isso junto no mesmo caldeirão, sem um tipo ou qualquer tipo de cuidado necessário, né, no sentido psicológico. Né? Sim, e essa é uma caminhada feminina que nós mulheres estamos aprendendo a trilhar, que é também se desvincular dessa obrigação de corresponder a um padrão que não é real. Um padrão de beleza,
a um padrão de sucesso, a um padrão de a melhor mãe do mundo. A gente sabe que uma gestação é difícil, que ter neném pequenininho é desgastante, que a maternidade não pode ser tão idealizada, que ela tem as suas dificuldades. E que, porque antigamente era um pecado para a mulher falar que ela estava, sei lá, cansada, né? Ou que ela estava desgostosa com algum aspecto da maternidade. Não, ela tem que estar feliz porque a maternidade é a plenitude da felicidade. Bom, Tânia, esse nosso papo está excelente, mas eu preciso chamar aqui a coluna do Dr. Leonardo Scholl Ramos, porque ele tem muitas considerações importantes sobre o direito de família e sucessões. E na sequência também eu já vou chamar a coluna de direito imobiliário, porque nós temos novidades nessa semana. Vamos lá? Olá amigo, olá amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, o quadro onde você obtém orientações práticas para problemas do seu dia a dia que envolvem direito de família e direito das sucessões. E no vídeo de hoje nós iremos dar um passo a passo prático para pessoas que querem comprar imóveis que estão pendentes de partilha num processo de inventário. Na prática, existem duas situações nas quais um imóvel que está pendente num processo de inventário pode ser vendido. A primeira é quando os herdeiros estão dispostos a finalizar o inventário e basta que o documento de partilha seja assinado para a posterior liberação da venda, ou quando os herdeiros não têm os recursos necessários para custear o inventário e precisam vender um dos bens que compõem o espólio para poder arcar com todos os custos e dar andamento ao processo. Se estamos falando da primeira hipótese, basta que o comprador verifique em que pé que está o processo de inventário, porque de nada adianta querer comprar um imóvel que está sendo inventariado, mas esse processo for demorado demais. Por exemplo, se o inventário dura 5 anos, que pessoa que de fato vai estar disposta a aguardar a compra de um imóvel por 5 anos? Às vezes pode ser que se trate de um imóvel na planta, mas em regra, nos inventários as pessoas estão partilhando imóveis que já estão finalizados, de modo que não faz sentido simplesmente aguardar um processo longo para poder comprar um imóvel. Então, se nós estamos falando do primeiro caso, é preciso verificar em que pé que está esse processo de inventário. Por exemplo, pode ser que esteja sendo discutida no curso do inventário uma discussão sobre reconhecimento de filiação. Então pode ter um filho que não tenha sido reconhecido pelo falecido e que está discutindo agora a sua paternidade, o seu reconhecimento de paternidade num processo, e as implicações desse processo de reconhecimento de paternidade irão repercutir no inventário, porque terá um novo herdeiro na jogada. Então a partilha, que antes compunha apenas os herdeiros então reconhecidos, terá de ser reestruturada para agora incorporar um novo herdeiro que foi reconhecido numa eventual ação de reconhecimento de paternidade. Agora, se estamos falando da hipótese em que faltam os recursos para custear o inventário, os herdeiros devem pedir ao juiz uma autorização para que possam vender um dos bens que compõem o espólio. Eles podem até mesmo anexar no processo essa proposta de compra e venda que é feita por um eventual interessado em comprar o imóvel do falecido para demonstrar que precisam da venda para obter os recursos e custear o inventário. Nós não podemos esquecer que uma das finalidades do inventário é auxiliar o Estado em recolher o imposto sobre herança. Por isso mesmo que quando você dá ao Estado uma garantia de que eu estou vendendo um imóvel do falecido para custear o inventário e também pagar o imposto, as chances de o juiz autorizar essa venda é muito maior do que feita sem fundamento algum. Além de verificar o estado em que se encontra o inventário e também verificar se já existe uma autorização para a venda do bem, também é importante ressaltar a necessidade de verificar a documentação desse mesmo imóvel para verificar se ele está completamente regularizado e se não existem impostos em aberto referentes a esse imóvel, como dívidas de IPTU, demais encargos necessários à sobrevivência, como água, luz
E como nós estamos falando de inventário, é preciso verificar se o ITCMD, Imposto sobre Herança, já foi pago ao Estado. A compra de um imóvel no processo de inventário é uma coisa bastante detalhista e que exige um certo cuidado daquele que é o interessado. Então, acima de tudo, tomando os devidos cuidados, verificando se não existem problemas com documentação, débitos em aberto, a compra de um imóvel em inventário pode ser um investimento muito interessante para qualquer interessado, com a ressalva de que devem ser tomados todos os cuidados que foram descritos aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil. Agora voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Olá, meu querido público! Voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje eu vou falar para vocês sobre um importante instituto jurídico que é o usufruto. O usufruto, ele vem sendo questionado muitas vezes, considerando-se aí até que é uma exceção aí as questões que envolvem as cláusulas restritivas de direito. Até já comentamos isso anteriormente na coluna. Nesse caso, especificamente aqui, eu trago para vocês o assunto com base em um importante julgamento que está sendo realizado lá no Superior Tribunal de Justiça envolvendo essa questão, que é justamente um processo desencadeado diante de um usufruto que não foi registrado nas matrículas, ou seja, houve ali uma escritura que foi estabelecida através de um testamento, ou seja, houve a lavratura dessa escritura, né, por testamento, na qual, então, atribuía esse direito de usufruto à viúva. No entanto, não houve, nos moldes do artigo 1391 do Código Civil, o registro ou os respectivos registros deste usufruto nas matrículas, o que gerou, portanto, a discussão em relação ao direito dessa viúva de lá permanecer sem o pagamento dos aluguéis. E nesse sentido, até, existe uma discrepância se a gente analisar o que diz a lei e o que foi o voto do relator. Porque para o relator, independentemente de ter havido ou não o registro, o simples fato da escritura prever o direito ao usufruto para esta usufrutuária já seria suficiente para que ela se mantivesse, então, no bem, sem o pagamento dos aluguéis. O que a gente pode até pensar, poxa vida, mas você mesma, Débora, aí na coluna sempre diz para nós que deve ser registrado todo e qualquer direito relativo à propriedade na sua respectiva matrícula, né? Aqui é um direito real e a gente sabe disso, a gente está na órbita dos direitos reais. Então, falando em direito real, a gente sabe que, nesse caso do usufruto, existe a possibilidade, então, de que este usufrutuário possa exercer aí a fruição, né, desse bem, a utilização desse bem. E no proprietário vai caber, então, a disposição desse bem. Mas, ao mesmo tempo, existem rigores legais que, ao que tudo indica aqui, neste caso, estão sendo desprezados. Porque, ao passo que a lei fala que eu devo registrar, nesse caso aqui, esse direito na matrícula do imóvel, à margem da matrícula, para o relator não foi necessário. Ele compreendeu que aquele negócio jurídico celebrado anteriormente seria válido e que ele seria, então, eficaz, produzindo, então, seus efeitos ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a lei... Para a lei, né, para que haja a produção de efeito erga omnes, deveria haver, então, o respectivo registro à margem das matrículas que estão ali envolvidas neste processo. Vejam que, nesse caso, a filha, ela pleiteava aluguéis, então, desta usufrutuária, justamente sob a alegação de que não havia o registro deste usufruto à margem da matrícula. Então, gente, a gente está diante aí de um confronto bastante importante, significativo. A gente ainda não tem o fim
dessa história para contar para vocês, porque o julgamento foi suspenso. A ministra Nancy Andrighi, ela pediu vista desse processo para que possa então analisar, né, aí com mais rigor, para que haja então o prosseguimento dessa análise, desse julgamento. Mas enquanto isso, gente, o que é legal aqui pra gente é pensar sobre questões como essa, porque justamente é algo que eu sempre enfatizo aqui na coluna, que nós precisamos registrar sempre quando a gente adquire um imóvel, seja por escritura pública, contrato de compra e venda, compromisso, enfim, todos esses instrumentos, né? Fazer o devido registro a fim de que a gente possa então ter esse direito garantido, ter a titularidade do bem, né? E nesse caso aí seria justamente garantir que houvesse aí, com certeza aí, assegurado o direito na matrícula do imóvel, o que não aconteceu, e gerando, portanto, né, o que permitiu a geração deste conflito que hoje fora judicializado e agora está na dependência aí de entendimentos dos ministros do STJ. Como se sabe agora, existe esse pedido de vista, posteriormente vai prosseguir o julgamento, que não se sabe exatamente o que vai ensejar. Então, gente, para que a gente possa aqui finalizar e chegar aqui nessa linha de raciocínio que eu quero e o que eu trouxe aqui para a gente justamente poder refletir, é que para evitar esse tipo de situação, seja você advogado, enfim, seja você que está enfrentando uma situação como essa, registra sempre a sua compra e venda, o usufruto, independentemente de ter sido ali a última vontade, né, do decujus, de ter constado na escritura pública ali do testamento, porque se você não tiver isso devidamente registrado, a margem da matrícula vai gerar discussão. A gente sabe que papel aceita tudo, que processo aceita tudo, até que haja uma decisão, muito vai ter que ser analisado, percorrido, e o gasto que isso gera com certeza é significativo e vai impactar com certeza aí no seu bolso. Então, gente, muita atenção, sempre muita cautela, muito critério na adoção das providências, seja você advogado, seja você interessado no assunto, enfim, a todos que estão sempre nesse tráfego jurídico que é bastante significativo aqui dentro do direito imobiliário. Como sempre, eu trago aqui alguma notícia que pode fazer a diferença na sua vida. Eu sou a Débora de Castro da Rocha, me despeço na certeza de que pude aproximá-lo um pouco mais do direito imobiliário. Um abraço e até a próxima! Bom, pessoal, voltamos então com o nosso derradeiro bloco aqui com a Tânia Mascarenhas, ainda falando sobre questões que envolvem o estresse no direito, os impactos, inclusive na advocacia. São vários pontos, Tânia, que nos chamam a atenção, e se a gente pudesse, ficaria horas conversando, porque tem muito assunto, né? É muito assunto. A Tânia vai falando, vai passando aqui, nossa, uma imensidão de coisas na minha cabeça, e cada ponto que ela toca eu lembro de um aspecto importante, mas como a gente tem limitação de tempo, a gente precisa se concentrar naquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Então, Tânia, aqui assim, de tudo que você falou, e considerando o nosso público, até porque a gente está com um público muito seleto, muito importante, né? Nessa importante emissora, inclusive, eu gostaria que você, dentro de tudo isso que você falou, pudesse colocar para essas pessoas o que elas poderiam ter de, digamos assim, melhor aqui desse assunto, levar para a vida mesmo, sabe? Algumas experiências, tuas pessoais, profissionais. Então, isso que eu gostaria que você colocasse aqui, algumas considerações nesse sentido. Olha, eu diria que, na verdade, embora a gente possa especificar na área do direito, se a gente for para a área da medicina, a gente vai encontrar peculiaridades de emergência, de vida, de morte, enfim, de tensões. E assim, o que eu sinto é que nós, como seres humanos em sociedade, precisamos reaprender a conviver e a viver. Nós precisamos urgentemente qualificar as nossas relações. Porque se a gente não convive melhor,
uns com os outros, se a gente não começa a desenvolver um grau de empatia, de solidariedade, de generosidade, de compreensão, não só com o outro, mas consigo mesmo, nós não vamos conseguir não só sanar esses problemas, como superá-los de fato. Porque a essência de todos esses obstáculos ou de todas essas resistências, né, ela está no ser humano. Até foi uma coisa que eu não falei, que o estresse ele obedece a 3 etapas, ou ele segue 3 etapas, que é o alerta, a resistência e a exaustão. Então, de repente, você percebe que você está estressado, depois você resiste a isso, mesmo percebendo que não está muito dando conta, você vai na resistência até que chega a exaustão, e aí você cede. Não pode esquecer disso. Ah, sim. Né? A gente vive fazendo tantas coisas e esquecendo que nós precisamos evoluir como seres. Eu entendo que nós estamos aqui para evoluir como seres humanos. E se a gente não se ater a isso, a gente não vai muito longe, a gente vai sofrer mais. A gente vai acabar sucumbindo, né, frente a tantas questões aí que envolvem, em especial o psicológico, que desencadeia as doenças, né, físicas também, no segundo momento, né. Sim. Porque a gente tem que lembrar que não é só o psicológico que está sendo afetado diante de todas essas questões, essas nuances aqui que foram relatadas pela Tânia, porque vai somatizando, né, Tânia? Sim. Por isso que muitas vezes a gente ouve e fala, nossa, o fulano lá era tão estressado e acabou tendo um ataque cardíaco. Exato. Ou acabou tendo um AVC. Porque, via de regra, ele estava ali, como você falou, ele teve o alerta, né? Ele teve aquele sinal. Mas ele postergou, ele acabou deixando de buscar o auxílio necessário que poderia ter sido, então, encontrado tempestivamente para evitar o problema maior que acabou levando a óbito, enfim. Então, o estresse, ele é o mal do século, né, Tânia? Sim. Não tem como fugir disso, né? Não tem. Porque é fonte desencadeadora de tantas outras moléstias aí, como a gente pode ver, né? Acaba adoecendo a sociedade. Não adoece o indivíduo. Adoece a sociedade fisicamente, né, psicologicamente e socialmente. Então, é responsabilidade de todos nós. Entendermos que a qualidade de vida vai depender do suporte que temos, de condições de vida, de todas as maneiras, políticas públicas, enfim. Mas nós somos corresponsáveis pela nossa sociedade. Com certeza. Tânia, bom, foi assim um imenso prazer tê-la aqui e aprender com você tudo isso que você teve aqui, contou pra gente hoje, né, teve como mote, né, como assunto que é o estresse, então, né, nessa questão tão importante para nós que é o direito aqui, né, que é objeto do nosso programa, das nossas discussões semanais, e assim, ter você realmente fez a diferença aqui no Direito e Justiça. Agradeço de coração estar aqui com você também, gostei muito, também aprendo e também agradeço aos telespectadores de ter nos acompanhado e que a gente pode estar novamente junto numa outra oportunidade. Com certeza. Bom, eu mais uma vez, né, me despeço de vocês, eu e Bonifácio, que hoje está, inclusive, bastante, assim, emocionado aqui, me despeço na certeza de que pudemos, mais uma vez, levar muito conhecimento para você e, claro, também aqui, eu nem tanto, mas mais aqui a minha convidada, que certamente trouxe aí muitos esclarecimentos, enriqueceu muito o programa de hoje. Agradeço muitíssimo e espero vê-lo na próxima semana. Um abraço e até lá!